Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Oremos todos pelas crianças e pela ministração da palavra. Santo Deus e maravilhoso Pai, queremos, Senhor, te agradecer por mais esse momento de louvores e adoração a Ti. E agora, nesse instante, querendo te pedir, ó Pai, humildemente, que o Senhor fale aos nossos corações, através da ministração da Tua palavra. Fala também ao coração das crianças, através das professoras, que também se prepararam para ensinar a palavra do Senhor Jesus. Ó Deus amado, que em nome de Jesus, tudo aquilo que a gente venha aprender, não só nós os adultos, mas também as crianças, que possamos colocar em prática, para a glória do Teu nome. Temos ouvido tantas coisas, tantos ensinamentos, e muitos deles nós precisamos colocar em prática. Que o Senhor nos ensine a cada dia a ter um coração quebrantado, humilde, para que, ao ouvir a exortação, que possamos fazer as correções necessárias que a nossa vida precisa, para que possamos nos aproximar mais e mais à semelhança de Cristo Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Som. Oi. Testando. Nós estamos ainda inaugurando um novo. Não deu tempo testar, por isso estamos fazendo essa alternância. Boa noite, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, mais uma vez. Como é bom estarmos aqui como igreja de Deus. Como igreja de Deus, do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Queremos fazer aqui uma pergunta. O reverendo Pedro está aqui? Pedro, da IPB de Campo Formoso? Não é? Porque nos disseram que possivelmente estaria aqui nesta noite. Abramos a Escritura Sagrada na carta de Deus aos Efésios. Ainda estamos com a série Efésios, a saga de uma igreja gloriosa. Carta de Deus aos Efésios, o capítulo 4, a partir do versículo 7. Assim se encontra a autoritativa palavra do nosso Deus. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu, uma referência à sua ascensão, às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra, uma referência ao seu estado de humilhação. Aquele que desceu, estado de humilhação, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas, estado de exaltação. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Finalidade: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento, Janai, do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, Guilherme,
à medida da estatura da plenitude de Cristo, Davi, para que não mais sejamos como meninos, agitados, não é, Nanda? De um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, Miguel. Mas, seguindo a verdade em amor, Fátima, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, a igreja, bem ajustado, Carol, e consolidado pelo auxílio de toda a junta, Maxwell, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, Gal, em amor. Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus, se fôssemos pregar novamente o capítulo 4, do primeiro versículo até o versículo 6, além do tema que pregamos há 8 dias, usaríamos nesta noite um outro tema, e seria mais ou menos, este. Capítulo 4, da carta de Deus aos Efésios, do primeiro versículo até o versículo 6, seria este o tema, ou um novo tema. Somos todos iguais, em virtude da mesma identidade. Esse seria um outro tema. Somos todos iguais, em virtude da mesma identidade usufruída. Essa é a mensagem encontrada do primeiro versículo, Asaf, até o versículo 6. Identidade essa encontrada no primeiro versículo da carta, capítulo 4. A vocação para a qual fomos chamados. E todos nós somos objetos dessa mesma vocação. E é nessa vocação que nós encontramos a nossa identidade. Todos temos a mesma identidade. Somos iguais, Ilka, em virtude da mesma identidade que nós usufruímos em Cristo. E essa identidade, Denise, ela é encontrada nos pilares da unidade. Tiago, o Tiago de Juazeiro, Bahia. E esses pilares se encontram a partir do versículo 4, apenas relembrando do capítulo 4, há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. E os pilares continuam sendo descritos. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Somos todos iguais em virtude da mesma identidade usufruída por nós. Essa identidade é encontrada na vocação para a qual fomos chamados. E ninguém aqui recebeu uma vocação diferente. Ninguém aqui usufrui de uma vocação estranha. Todos usufruímos hoje em Cristo da mesma vocação. E todos desfrutamos desses mesmos pilares da unidade da igreja. Do capítulo 4, a partir do versículo 7 até o 16, Camuel, podemos, pegando carona com alguns comentaristas de Deus, podemos afirmar que somos todos diferentes, em virtude da diversidade de dons
que Deus nos deu. Enquanto que do primeiro versículo ao versículo 6 podemos afirmar que somos todos iguais em virtude da mesma identidade em Cristo usufruída. Do versículo 7 até o 16 podemos afirmar: somos todos diferentes em virtude da diversidade de dons recebidos de Cristo. Somos todos diferentes em virtude da diversidade de dons recebidos, Júnior, de Cristo. Daí o tema desta noite: diferentes somos para o nosso bem, em virtude da diversidade de dons. Diferentes somos para o nosso bem, em virtude da diversidade de dons. Entendem, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus? Há 8 dias deste púlpito, dissemos que existem 2 palavras-chave nesse segundo bloco da carta de Deus aos Efésios, que é composto dos capítulos 4, 5 e 6. E as palavras são estas: andar e permanecer. E a partir daí dissemos que do primeiro versículo ao 6 somos convocados a andarmos em unidade, ou na unidade do Espírito, baseado no versículo 3 da carta. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Andar em unidade. E aqui descrevemos algumas verdades sobre a unidade da igreja. Essa palavra-chave andar continua sendo evocada. Ela continua sendo tomada por nós. E agora, a ordem é prosseguirmos andando numa diversidade encontrada na mesma unidade da igreja. Na unidade da igreja há lugar para diversidade de dons, não de doutrinas, mas de dons, de capacitações divinas. E é isso que Paulo mostra no versículo 7 até o versículo 16. E vamos recapitular. Raquel, segundo Davi, não vou completar, apenas carinhosamente Kel. Do primeiro versículo ao 6, unidade é o imperativo do triuno Deus. Do versículo 7 ao 16, nessa unidade há lugar para diversidade, em virtude da diversidade de dons. Filipe, nós temos 2 hoje aqui. Entendamos isso. Na unidade existe diversidade de dons. E essa diversidade de dons tem um objetivo: a mesma unidade. Por isso vamos recapitular o tema do sermão desta noite: diferentes para o nosso bem, em virtude da diversidade de dons. Somos diferentes para o nosso bem, Bruno. E essa diferença se dá no fato de que Deus nos deu diversidade de dons. Existem diferentes dons. Elinardo. Pois bem, dentro desse tema, e extraindo do próprio texto, atentemos para estas seguintes verdades. A primeira:
Observem, Bíblia aberta em Efésios 4, versículo 7. O tema já sabem, não é? Somos diferentes para o nosso bem, em virtude da diversidade de dons. Será que a igreja conseguiria agora repetir o tema? A primeira parte, somos diferentes para o nosso bem. A segunda parte, em virtude da diversidade de dons. Agora dá para ser completo, não dá? Somos diferentes em virtude da diversidade de dons. Somos todos iguais. Primeiro versículo até o versículo 6. Em virtude da mesma identidade que em Cristo usufruímos. Somos todos diferentes para o nosso bem, em virtude da diversidade de dons. Versículo 7 a 16. E aí, a partir desse tema, e extraindo do texto, atentemos para estas verdades. 2 pontinhos. Primeiro, cada um dos membros da igreja recebeu um dom de Cristo. Cada um dos membros da igreja recebeu, Virgínia, um dom, ou dons, porque ele é soberano. Não todos, mas eu estou colocando um, para dizer que não existe um membro da igreja que de Deus tenha nascido, que um dom dele não tenha recebido. Se de Deus nasceu, de Deus recebeu um dom. Onde é que está isso no texto, pastor? Está forçando a barra aí? Não, meu irmão. Estamos apenas usando o recurso da homilética e a didática para deixar isso bem claro. Versículo 7. Talvez alguns se assustem por confundir a palavra graça aqui. Observe o versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E aqui existe uma casca de banana, não no texto, mas para aqueles que ainda não têm um domínio suficiente da hermenêutica histórica, gramatical, apelidada também de reformada. A graça aqui do versículo 7 não é a graça salvadora, salvífica. A graça salvífica salvadora, ela nos é apresentada em Efésios 2, 8, 9 e 10, aquele texto clássico, Vitória Albuquerque. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, Igor. Essa é a graça salvadora. Agora, Paulo vai usar a mesma expressão de graça, mas no sentido de dom, capacitação para o serviço. O significado de graça aqui é capacitação para o serviço no reino de Deus. Então Paulo diz, e a graça foi concedida a cada um de nós. Então a primeira verdade, cada um dos membros da igreja recebeu um dom. A pergunta é o que você tem feito com esse dom? Com essa capacitação divina. O que você tem feito com ele? O que você tem feito com ele? Como o autor secundário da carta de Deus aos Efésios é o mesmo autor secundário da carta de Deus aos Coríntios, vamos pedir corroboração do mesmo autor? Ao mesmo tempo colaboração? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, sonoplastia abençoada, vocês são bênção. Eu já estou até viciado demais com esse negócio de projeção de texto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 27.
A partir do versículo 27. Perdão. É isso mesmo. Ora, vós sois corpo de, individualmente membros desse. Agora observe o que ele vai dizer em seguida. A esses membros ele fez o quê? A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Não é uma lista exaustiva, ele está apenas dando um exemplo. Um resumo, mas não exaustivo. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operador de milagres. Depois, dons de cura, socorros, governos, variedade de línguas. Prossegue o texto. Porventura são todos apóstolos? Deus chamou todos para o apostolado? Não. Ou todos profetas? Não. São todos mestres? Não. São todos operadores de milagres? Não. Tem todos dom de curar? Não. Essa é a famosa pergunta retórica que Paulo está fazendo. Ela já é feita com a resposta. Falam todos em outras línguas? Não. Interpretam-nas todos? Também não. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. E esse caminho excelente para o exercício dos dons nos é apresentado no capítulo 13 dessa carta. Cada um dos membros da igreja recebeu um dom. Segunda verdade, cada um recebeu do Messias Rei vitorioso. Quem deu esses dons e quem tem dado? O Messias Rei vitorioso, Jesus Cristo. Aqui Paulo faz uso do Salmo 68 e aplica a pessoa de Cristo. O que ele vai narrar aqui no doravante, você encontra no Salmo 68. Não vamos lê-lo aqui, o Salmo 68. Só queremos que vocês saibam, ele faz menção do Salmo 68 e aplica a Cristo. E esse trecho que vai ser citado novamente, você encontra aqui o estado de humilhação de Cristo, que teve seu início com a encarnação, encerrou-se com seu sepultamento. E ele fala também do seu estado de exaltação, que teve seu início com a ressurreição, continuou com a sua ascensão, e vai completar com a sua volta, parousia, ele voltará. Então vamos ver, capítulo 4 de Efésios, versículo 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo e concedeu dons aos homens. Aí Paulo vai explicar isso. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que subiu foi aquele que antes desceu. Aqui é uma referência à sua encarnação, ao seu estado de humilhação, por amor ao seu povo, por amor à sua igreja. Aquele que subiu, ele antes desceu. E ele prossegue. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aí ele fala da sua exaltação. Aquele que desceu, estado de humilhação. Ele subiu, estado de exaltação. Deus seja louvado. Aí se você quiser um texto que ajude você a entender mais ainda essa parte aqui, eu acho que você já pensou nele. Se você é um leitor assíduo das Escrituras, você já percebeu que é o mesmo Paulo que numa outra carta também fez menção do estado de humilhação de Cristo. E, consequentemente, fez menção do seu estado de exaltação. Qual foi a carta? Carta de Deus aos Filipenses. É Paulo, supervisionado pelo Espírito Santo, capítulo 2. Paulo está convocando a igreja a continuar vivendo em humildade.
Aí quem é que ele toma como modelo absoluto, como referência de humildade perfeita? Cristo. Está lá, do versículo 1 ao 4, ele chama a igreja de Filipos a continuar vivendo em humildade. Em seguida, ele vai mostrar agora uma referência perfeita de humildade. Sim, quem é a referência de humildade? Paulo diz Cristo. Aí ele começa Filipenses capítulo 4, versículo 5. Aliás, 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois subsistindo em forma de Deus, sendo Ele Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não fez uso dos direitos de Deus. Ele não usou as suas prerrogativas de Deus. E o texto prossegue. Antes, a si mesmo se esvaziou. No original, essa palavrinha é kenosis. Ele não deixou de ser Deus, mas abriu mão do direito das prerrogativas de Deus. Não deixou de ser Deus, ele nunca deixou. Se esvaziou, assumindo a forma de servo. Isso é estado de humilhação. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Esse é o processo. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Estado de humilhação. Se você tem aquela coleção de livros de Heber Campos, ele tem um livro de quase 400 páginas, só falando sobre o estado de humilhação de Cristo. Um livro de quase 400 páginas, falando só sobre o estado de humilhação de Cristo. O reverendo Heber Campos, pastor presbiteriano, o pai do Heber Júnior. Agora, o estado de exaltação, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E o texto prossegue. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Estado de exaltação vai ser concluído com o retorno dele. Sandra, ele voltará. Ele voltará. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o coral, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Ele virá. Então, é isso que Paulo faz em Efésios 4, os versículos 8 e 9. Ele diz o seguinte: cada um recebeu um dom do Messias Rei vitorioso. Aí, para mostrar que é vitorioso, aí ele narra o Salmo 64 e faz uma aplicação plena. É os sensos plenos que nós chamamos de hermenêutica. Tudo se cumpriu plenamente em Cristo. Foi dele que você recebeu um dom, porque ele venceu. E como vitorioso, ele compartilha com os seus o espólio da guerra, as conquistas da guerra. E lá em Colossenses, Paulo diz que ele triunfou sobre os principados e potestades, humilhando-os na cruz. Louvado seja Cristo Jesus, presbítero Adualdo. Eu pergunto, o que você tem feito com esse dom que você tem recebido do Messias Rei vitorioso? Não é qualquer coisa não, viu? O que você tem feito? Terceiro, cada um recebeu o dom que o Messias Rei designou que recebesse. Cada um recebeu o dom que o Messias Rei designou que você recebesse.
Não foi você que decidiu, eu quero esse ou eu quero aquele. Não, foi Ele. É Ele quem decide. E Ele deu a você o que Ele quis dar e ponto. Onde é que está isso, pastor? Então voltemos para o versículo 7. E a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo, segundo a sua vontade soberana, segundo a sua infinita sabedoria, segundo os seus desígnios. Se você se encontra descontente com o dom que Ele te deu, porque você queria um outro, não ouse afrontá-lo. Ele deu o dom que quis te dar, então louve-o por isso, exalte-o por isso, a não ser que você ouse dizer que você é mais sábio do que Ele, ou do que Ele você seja, e jamais será. Ele é a plenitude da sabedoria de Deus, nele temos a plenitude da divindade. Está aí. Por isso que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 3, mas muito especialmente o versículo 12, ele dialoga com a igreja. Ele diz: há um só corpo, nesse corpo tem muitos membros, mas esses muitos membros têm funções diversas. A partir daí ele faz uma aplicação, e eu quero aqui fazer uma aplicação, uma paráfrase de Paulo, dessa palavra de Deus, com muito cuidado. Ele te colocou como olho, exerça a função de olho, e pare de dizer, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo. Ele te colocou como mão, exerça a função de mão. Ele quis que você fosse mão. Exercer a função de mão é importante tanto quanto a função de olho, porque foi Ele que quis assim, não fui eu, não foi você, não fomos nós, foi Ele, o soberano dos reis da terra, Jesus Cristo. Quarto lugar, está com a Bíblia aberta? Cada um deve exercer o dom que recebeu para o bem do todo, para o bem da igreja. Ele não concedeu dom em benefício próprio de cada um. Ele deu dom a cada um para que cada um exerça o dom para o bem do todo, para o bem da igreja, para o bem do corpo dele. Onde é que está isso, pastor? Efésios capítulo 4. Observe o versículo 12, depois o 16, pegando um carona com a primeira carta aos Coríntios também. Efésios 4:12, observem. Depois que ele narra alguns dons específicos, versículo 11, que não é exaustivo, ele vai dizer o objetivo no versículo 12: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ele deu um dom a você, para que você contribua com a edificação do corpo de Cristo. Então, se o exercício do dom que Ele te deu não está sendo exercido em benefício da edificação do corpo de Cristo, você está em falta com Ele. É hora de se arrepender. É hora de dizer: me perdoa, Senhor, o dom não é meu, é teu. Então ajuda-me a voltar a exercê-lo para o bem do teu corpo, para o bem da tua igreja. É isso que também Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Não lerei aqui por conta do tempo, mas é isso que Paulo diz, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Aliás, eu não vou pedir a sonoplastia que projete, mas eu lerei aqui no meu smartphone.
já que é rápido. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Se for mais rápido do que eu, melhor ainda. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Eu botei, foi na segunda carta, aí eu demorei mesmo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Para benefício comum. Que ideia é essa? Para benefício de todos. Então, assim, uma recomendação pastoral: cuidado quando por birrinha pecaminosa, que às vezes é birrinha nossa, viu, gente? Eu também sou sujeito a isso. Por birrinha nossa, ousamos deixar de exercer o dom que o Messias Rei vitorioso deu, prejudicamos o crescimento do corpo dele. Ei, não faça isso não. Não faça isso. Ninguém viu o que você fez. É triste, é ruim, mas você fez acima de tudo como ato de adoração a Ele, Jesus Cristo. Disseram muito obrigado, amém. Não disseram muito obrigado, você fez para Ele. E Ele jamais vai se esquecer de um dia dizer para você: foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Mas pare, não tente, não ouse deixar de usar o dom que Ele te deu em benefício da igreja por pura birrinha. E eu falo aqui com um coração pastoral, em o nome de Jesus Cristo. Eu também sou tentado a isso. Muito mais no passado da minha infantilidade ministerial. Você sabia que nós pastores temos essa etapa do ministério? Pastor Reverendo Abraão sabe disso. Tem mais algum pastor aqui de uma outra denominação? Levante a mão. Tem não? Mas aí o Senhor Deus também nos conduz a amadurecimento. Sabe o menino quando está com birrinha? O pai dá um pirulito, mas ele está com birrinha porque queria uma pipoca? E ele deixa se deleitar com o pirulito porque ele queria pipoca. E ele fica com birrinha. Nós nos comportamos também assim aqui e acolá, gente. Todos nós nos comportamos aqui e acolá. Ele colocou você como olho, mas você está com birra porque queria ser mão. E não vai ser nunca. E quando tenta ser mão, prejudica o olho e todo o corpo padece. Toda a igreja sofre. Quando um membro sofre, o corpo sofre. Quando um membro é honrado, toda a igreja é honrada. Louvado seja o Senhor. Quinto, Bíblia aberta. Existe diversidade de dons, porque existem diversidade de funções e necessidades. Ele não deu uma diversidade de dons apenas para enfeite. É porque existem diversidade de funções e existem diversidade de necessidades. Existem necessidades na igreja que eu, como ministro da palavra, não conseguirei supri-las. Sabe quem vai supri-las? Os presbíteros regentes. Por isso nós nos complementamos. Existem necessidades da igreja que eles não conseguirão supri-las. Sabe quem vai supri-las? O ministro da palavra, o episcopos. Diversidade de dons. Temos a mesma autoridade, somos presbíteros, somos bispos, somos pastores, mas funções e responsabilidades a mais. Existe necessidade da igreja que o colégio pastoral não vai conseguir supri-las, o ministro da palavra não vai conseguir supri-las. Sabe quem vai supri-las? Ilka, Raquel, Nanda, Auxiliadora, Angélica, Talita, Tiala, Milka, Renan. Marcelo, Flávia, Janai, Alê, cadê você, Alê? Paulo Pacheco, Fabiana, Miquel.
Por isso, no aspecto geral, quando a igreja não vai bem, não caia no erro de apenas perguntar ou acusar. É culpa do colégio pastoral. Nem sempre. O colégio pastoral exerce com diligência e deve exercer os dons que Deus deu a eles ou a nós. Mas podemos exercer os dons que Ele nos deu. Se você não exercer o teu, todos nós sofremos, todos nós padecemos. Alguém aqui diria o que da igreja em Corinto? Esquece o autor secundário. Que igreja problemática. De quem era a culpa? Sabe quem plantou aquela igreja? Ninguém menos do que o apóstolo Paulo. Você ousa colocar a culpa nas costas dele? Não. Me permitam-me essa linguagem. Existem diversidade de dons, Gal, Flávio Gil, Cida, porque existem diversidade de funções e de necessidades. Aí eu quero fazer mais um comentário, a hora avançou, mas eu quero fazer mais um comentário em cima disso. Eu passei um bom tempo, guerreiro, como pastor presbiteriano, abraçando aquela ideia, e na minha antiga denominação, eu fui até um dos proponentes em ensino que lá não tinha. Só ser eleito para cargos em concílios, 2 mandatos. Depois saía. Que é o que acontece no pleito civil. Até que estudando mais a Escritura, eu entendi. Nós estamos trazendo coisas do mundo civil para a igreja. Quando na verdade é uma questão de dom. Hoje eu não abraço mais essa ideia de rodízio e não tem na IPB. Na nossa IPB não tem. Por isso que o reverendo Roberto Brasileiro se encontrará com mais de 5 mandatos. Quando alguém me questiona hoje, é demais. Não é demais não. Deus deu dom a ele para isso. Deus o chamou para isso. O problema nosso é que a gente se esquece disso, é questão de dom. Ele já está envelhecendo. Deus já está preparando outros para isso. Uma outra ideia que eu fiz coro no passado, não faço mais hoje. É bom que haja rodízio em lideranças. Ressalva. Liderança é de acordo com o dom que recebeu. Não se pode pegar qualquer um que não tem um dom para liderança e colocar para liderar. Mata, emperra todo mundo, guerreiro. Então a preocupação é com o dom. A preocupação é com a função para a qual Deus chamou. Não adianta, se alguns desses proponentes que ousam tirar o reverendo Roberto Brasileiro, colocarem eles como presidente, meu amigo, já teria rasgado a denominação. É o homem certo na hora certa, guerreiros. Deus seja louvado. Deus levantou Paulo para alguns momentos da igreja. Se fosse Barnabé, a coisa tinha se acabado. Mas ele também levantou Barnabé para outros momentos da igreja. Se fosse Paulo, seria triste. Porque Paulo, o touro domado pelo Espírito Santo, o cabra que escreve uma carta e diz: vocês não estão vendo o que está acontecendo entre vocês? Tem gente aí cometendo pecado que lá fora, entre os gentios, eles têm vergonha. Tire o tal do vosso meio. Isso através de uma carta. Se fosse Barnabé, pelo estilo dele, não é que Barnabé fosse covarde assim não, mas era o estilo dele. Não seria bom não. Talvez não tivesse essa mesma pegada. Mas foi esse Barnabé que no outro momento, disputando com Paulo por causa de Marcos, porque Marcos, em determinado momento da missão, Marcos disse: eu fico aqui nada. Aí numa outra missão, Paulo disse: vamos lá, Barnabé, bora. Ô Paulão, vamos dar uma chance para Marcos? Aí Paulo disse o quê? Não. Paulo, não. Paulo, não. E daí a gente sabe o resultado. Barnabé tinha o dom para aquele momento.
E esse dom fez com que Marcos fosse resgatado. Resultado, Marcos é o autor de um dos evangelhos, de uma das versões do evangelho. Resultado, o próprio Paulo lá na frente diz: Timóteo, quando você vier, traz consigo Marcos. Ele me é útil para o ministério. Se Deus te colocou como Paulo, exerça o ministério de Paulo e não reclame pela presença dos Paulos. Deus os levantou porque existem momentos da igreja que só os Paulos podem fazer. Mas também, se Deus te levantou como Barnabé, exerça o trabalho de Barnabé, porque existem momentos da igreja que nós não precisamos do Paulo, é dos Barnabés. Deus seja louvado. Então glorifique a Deus. Sexto lugar, estamos caminhando para o encerramento. Cada um recebeu, eu não citei o texto aqui, não é? Efésios 4:11. Efésios 4:11, eu tenho que citar o texto aqui. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Essa lista não é exaustiva. Você pode ler Romanos 12. Você pode ler Primeira Carta aos Coríntios 12. Ele não é exaustivo. Mas Paulo nos dá um exemplo dessa diversidade de dons e funções. Entendem? Leu a história da igreja. O perfil de Calvino era um, o perfil de Lutero era outro. Lutero, aqui para nós, preste bem atenção. Lutero era o tanque que chegava e derrubava os pilares da idolatria sem nenhuma dó. Calvino foi aquele que Deus usou agora para, depois de destruir os pilares da idolatria, ou depois de Lutero ter destruído o castelo da idolatria, aí chega Calvino como construtor ou reconstrutor dos pilares da fé. Vejam, ambos necessários, louvado seja o Senhor. Agora sim, sexto lugar, cada um recebeu para que todos trabalhem ou sirvam na igreja. Cada um recebeu para que todos trabalhem. Versículo 12, 15 e 16, vou citar só o 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Cada um recebeu para que todos trabalhem, todos sirvam. Nós, como colégio pastoral, não vamos alimentar aqui a ideia de crente com os braços, por favor, aqui é apenas uma linguagem simbólica. Não vamos alimentar, não vamos apoiar essa ideia de crentes que lustra móveis. É todos trabalhando. Todos trabalhando. Nós estamos aí às quintas-feiras com a série Até que Cristo Volte, evangelização e discipulado. Estamos treinando a igreja. Nós vamos ter aí pequenos grupos de evangelização e queremos você dentro. Ah, mas eu não sei falar. Calma, você vai estar nesse pequeno grupo exercendo o teu dom, talvez seja o da hospitalidade. Você vai ser o hospitaleiro, o acolhedor. Deus tem gente aqui que recebeu o dom para ser evangelista, para falar. É Ele que vai falar. Aqui e acolá você dá um suporte. É cada um servindo de acordo com o dom que recebeu. Todo mundo trabalhando. Todo mundo trabalhando. 2023 está às portas. O que vocês estão vendo aqui não é novidade para vocês, mas eu quero deixar bem claro que é só o começo. Nós estamos na fase ainda do aquecimento do motor. Petrolina que nos aguarde. Juazeiro, Casa Nova, Lagoa Grande. Um colega entrou em contato conosco, vai assumir agora a IPB de Vitória da Conquista. E possivelmente vai ter uma parceria com a Igreja da América do Norte para plantar a igreja no Brasil. E eu falei para ele, tem Casa Nova aqui do nosso lado. E ele disse, reverendo, é mesmo. Ele foi rapidinho lá no Google Maps lá e disse, rapaz, reverendo Wilson, aguardem, para a glória de Deus. Pode ser que não aconteça, porque temos pés de barro.
mas que a vontade de que aconteça nós temos, e temos a certeza, se for a vontade dele, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso para isso. Todo-Poderoso para isso. E em último lugar, para desenvolver o dom de cada um, o triuno Deus deu dons específicos voltados para isso. Para desenvolver o dom de cada um, o triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele deu à igreja dons específicos voltados para esse treinamento. Versículo 11 novamente. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Pastores e mestres. Para que estamos aqui? Para treinar o dom que Deus deu a vocês. Sabe qual é o nosso principal trabalho aqui? Treinar o dom que Deus deu a vocês. Uma vez vocês treinados, todos servirão, ou melhor, todos serviremos. Sabe o resultado disso? Maturidade, estabilidade, semelhança com Cristo. A verdade em amor, Cristo em nós e nós em Cristo, e o aumento do corpo. Esse é o resultado, esse é o objetivo. Maturidade da igreja, estabilidade, não é instabilidade. Instabilidade é o contrário, é estabilidade. Semelhança com Cristo, a verdade em amor, Cristo em nós e nós em Cristo, e o aumento do corpo. Pastor, tudo isso aqui está onde? Eu vou só ler agora então. Bíblia aberta, Efésios 4. Versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de quem? De Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, a igreja, leia o final, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Quando a igreja entende isso, o resultado é esse: maturidade, estabilidade, mais semelhança com Cristo, seguindo a verdade em amor, Cristo em nós e nós em Cristo, e o aumento do seu corpo, e o aumento do seu corpo. Ah, meus irmãos, é nessa igreja que vive a unidade na diversidade de dons, e a diversidade de dons na unidade, que a multiforme sabedoria de Deus é demonstrada para os anjos e para o mundo. Deus seja louvado. Prossigamos.